nesta secção de vídeos eu vou tentar colocar aqui em cima links para vocês verem os anteriores. Esta série, esta subsecção de vídeos neste canal do YouTube é uma colaboração entre mim, Inês Carvalho Matos e a Marta Castro, que é psicóloga e que vos ajuda em regime de coaching a adaptarem-se melhor à vida do Japão e a perceberem melhor a sociedade japonesa e a adaptar as vossas expectativas e os vossos processos de pensamento e de ação para se darem o melhor possível no Japão. Eu faço consultoria numa maneira completamente diferente, mas como a minha especialidade é estudos japoneses, Japão contemporâneo e sociedade japonesa, eu ajudo-vos também a entender esses temas da perspectiva de alguém que é historiadora, antropóloga cultural, socióloga, técnica superior de património cultural, essas áreas. Então, foi uma colaboração, tem sido uma colaboração muito feliz com Marta, e nós no vídeo de hoje nós vamos falar-vos outra vez de temas tirados aqui da Bíblia, da Erin Meyer, do mapa cultural, mas adaptados diretamente para quem está a ver estes vídeos à relação específica entre Portugal e o Japão e desafios que possam surgir de pessoas que são portuguesas e estão a colaborar com japoneses ou a trabalhar no Japão, ou vice-versa, porque nós também ajudamos o sentido ao contrário. Então, passando a palavra à Marta, só para ela fazer uma introdução e um round-up do que é que tem sido dos vídeos até agora. Passo para a Marta, depois volta para mim. Olá novamente, eu sou Marta Castro e eu e a Inês estamos novamente juntas para mais um vídeo sobre as diferenças culturais entre Portugal e o Japão. Nós queremos, acima de tudo, ajudar-vos a perceber o que está por detrás do choque cultural, com exemplos práticos e sugestões para que consigam mais facilmente perceber a cultura japonesa. Eu sou psicóloga, eu dou formação nesta área da interculturalidade e trabalho com expatriados aqui no Japão para que se sintam mais confortáveis na cultura japonesa e tenham experiências de expatriação bem-sucedidas, tanto a nível pessoal como profissional. A mensagem, acima de tudo, que nós queremos passar é que, compreendendo estas diferenças culturais, mais facilmente nos adaptamos e somos bem-sucedidos. Vocês podem contactar-me pelo Instagram, Marta Castro Expat Coaching, ou pelo meu website, é Marta Castro Expat. Nós, assim muito resumidamente, no primeiro vídeo falámos sobre a comunicação de alto e baixo contexto e apresentámos as dimensões no livro da Erin Meyer, onde existem maiores diferenças. No segundo vídeo falámos da persuasão e de como construir confiança entre culturas. E neste vídeo vamos nos centrar na hierarquia e tomada de decisão. A Inês vai explicar. Então, agora que vocês já sabem exatamente o que eu contar, vamos diretamente para o tema. O vídeo de hoje vai se debruçar numa coisa chamada Ringi, ou sistema japonês, como lhe fala a Erin Meyer. Às vezes, no Japão, isto normalmente é apelidado de Ringisho, ou, sim, o sistema de tomar decisões do Japão. Então, vamos andar um bocadinho para trás e dar-vos o que vocês precisam de saber para depois acederem aos conteúdos do que é o Ringicho, ou Ringi. Então, vamos falar do processo de decisão. O processo de decisão é um processo de decisão que pode ter um espectro, e o espectro pode ser mais consensual ou mais top-down. Consensual, no processo de decisão, não deve ser baralhado com a existência maior ou menor de uma estrutura hierárquica na sociedade. Eu vou fazer um zoom out deste vídeo e colocar aqui ao lado um esquema, um diagrama. Então, já não sei de que lado é que está o diagrama quando vocês forem ver isto, mas basicamente é assim. Se vocês tiverem um processo de decisão, vários países ou várias culturas, ou aquilo que é predominante em várias culturas ao longo deste espectro, o processo de decisão é mais consensual em países como a Suécia ou a Holanda e é mais top-down em países como a Nigéria, a China ou a Rússia. O que é que isto quer dizer? Quando há um processo de decisão, a decisão é de cima para baixo. É das hierarquias superiores para os subordinados, com o mínimo poder, a mínima liberdade de ser o vetor inverso, em países como a Nigéria, China ou a Rússia. Portugal estará mais ou menos entre o centro com tendência para o top-down, ali mais ou menos onde está os Estados Unidos e o Reino Unido. Países como a Suécia e a Holanda estão muito mais consensuais no seu processo de decisão. E o Japão, e isto é uma coisa que surpreende a maior parte das pessoas, o Japão está no extremo do consensual do processo de decisão. Porquê é que isto confunde as pessoas? Porque as pessoas dizem logo, então, mas no Japão não há uma sociedade muito hierárquica, não há uma estrutura de liderança,
em que é o líder que toma a decisão e que se responsabiliza pela decisão? Sim e não. É por isso que o sistema japonês é um sistema muito particular. Então, não se deve confundir o processo de decisão e o seu espectro, e onde é que os países caem nesse espectro, não se deve confundir isso com uma sociedade ter uma cultura mais ou menos hierárquica. Uma sociedade com uma cultura hierárquica é uma sociedade em que, em público, pelo menos em público, expressa-se a mesma opinião que o seu superior hierárquico. Ou seja, há uma concordância ao ponto da identificação entre os funcionários de um departamento e o seu superior hierárquico, entre os alunos e o professor que os orienta, por exemplo. Numa sociedade com uma cultura hierárquica, também há uma aprovação que antecede sempre necessariamente a ação. Não se podem fazer ações sem aprovação prévia. Isso é considerado disruptivo, destruidor da ordem pré-estabelecida. E a ordem pré-estabelecida, esta tal ordem hierárquica, e onde é que cada pessoa se posiciona nesta hierarquia, faz com que as pessoas se comportem em todos os aspectos da sua vida, no trabalho ou no lazer, de acordo com essa hierarquia. É isso que faz com que, por exemplo, no Japão, as pessoas perguntem a idade umas às outras, mesmo às mulheres, que às vezes as incomoda um bocadinho. Perguntar a idade é uma maneira de estabelecer hierarquia. E isso faz as pessoas saberem com que honoríficos, ou seja, com que figuras da linguagem, com que níveis de linguagem é que devem tratar as pessoas em diferentes hierarquias. No Japão, eu não vou usar o mesmo vocabulário, não vou usar a mesma estrutura de linguagem, não vou usar as mesmas expressões para falar com o superior hierárquico, daquelas que uso para falar com alguém que está igual a mim, nem daquelas que uso para falar com alguém que está abaixo de mim. E alguém que está abaixo de mim não é visto como... Considerar isso não é visto como desconsiderar aquela pessoa. Não, não há essa perspectiva no Japão. Alguém que está abaixo de mim significa alguém que tem menos idade, alguém que entrou no trabalho que eu estou a fazer há menos tempo, alguém que eu devo cuidar, alguém do qual eu devo ser o mentor e alguém para o qual eu falo de uma determinada maneira, que não é a maneira com que eu falo com o meu superior hierárquico. Então, isso é visto como compreender a estrutura da sociedade e adaptar-se à estrutura da sociedade. Como é que as pessoas se posicionam numa hierarquia também define coisas tão simples como onde é que as pessoas se sentam à mesa quando entram num restaurante ou até quando entram na casa de uma pessoa. Quem é que fica de costas para a porta, quem é que fica de frente para a janela, quem é que fica mais perto da casa de banho, etc. e tal. Portanto, a hierarquia social, a estrutura hierárquica da sociedade, mescla-se com todo o tipo de comportamentos. O vocabulário, a linguagem, o comportamento de onde é que as pessoas se sentam ou não, quem é que dá precedência na entrada do elevador, etc. Há uma série de etiqueta que tem a ver com a posição hierárquica e as pessoas encaram isso com normalidade. Então, aquilo que faz com que, apesar de o Japão ser uma cultura hierárquica, tenha um perfil extremamente consensual no processo de decisão, é a particularidade de, no Japão, existir uma expectativa a priori de que cada processo de decisão vai ser muito longo na fase da discussão e vai ser também muito amplo na fase da discussão. Mas depois de se atingir a fase de decisão, já não vai existir resistência da parte dos membros da hierarquia nos seus diversos estratos e a implementação vai ser rápida e vai ser segundo um plano pré-definido. Portanto, o processo de decisão no Japão ele é desequilibrado entre a fase da discussão e a fase da implementação, porque o processo da decisão demora muito menos tempo e é menos complexo do que o processo da discussão. O processo da discussão, que leva à decisão, é um processo que é encarado como sendo prioritário do ponto de vista do investimento de tempo e de complexidade em favor da harmonia do grupo. Porque quando é tomada a decisão final e quando é implementada a decisão final, vai haver muito pouca ou nenhuma resistência de todos os membros da hierarquia nos seus estratos e de todos os membros do grupo e, portanto, não havendo resistência à autoridade ou à implementação autoritária de um processo de decisão específico, isso significa que a harmonia do grupo se vai manter, que é o conceito do wa, que é absolutamente fundamental na cultura japonesa e particularmente na cultura organizacional, social das organizações, digamos assim. Portanto, o Ringi, ou o Ringisho, vai basear-se nestes princípios
quanto mais vocês saberem de como é que o processo de decisão se realiza, de como é que uma sociedade com uma estrutura hierárquica chega a um processo de decisão que é em tudo extremamente consensual, quanto mais vocês compreenderem estes processos, mais bem-sucedidos vocês podem ser nos vossos estudos, no vosso trabalho e até nas vossas relações pessoais no Japão, que é o nosso objetivo último com este tipo de vídeos. Mas a Marta tem muito mais a dizer sobre esse assunto, portanto eu passo a palavra à Marta, que ela é que percebe disto. A Inês explicou muito bem o sistema Ring-Sho. Realmente parece muito paradoxal uma cultura hierárquica, mas ultra consensual. Nós devemos lembrar-nos que o Japão, tal como outras culturas asiáticas, foi influenciada pelo confucionismo, onde se parte da família para o sistema organizacional e de como as relações desiguais promovem a harmonia, ou seja, o filho deve lealdade ao pai, o pai proteção ao filho. Podemos, por exemplo, ainda ver algumas empresas japonesas onde a carreira do empregado é muito mais da responsabilidade da própria empresa do que do indivíduo, que é completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, por exemplo, em Portugal. Por outro lado, a hierarquia, como a Inês referiu, ajuda as pessoas a saber como se comportar e como se dirigir a outras pessoas. Isto está muito relacionada com outra dimensão cultural que se chama uncertainty avoidance, ou evitamento da incerteza ou ambiguidade. O Japão está no extremo do evitamento da ambiguidade e, como consequência, existem regras e normas para tudo e mais alguma coisa. Na verdade, se calhar até o número de regras até é o mesmo, mas no Japão estão muito explícitas. Por exemplo, quando vamos a um ryokan, um hotel japonês, dão-nos logo as regras à entrada para saber onde usamos os chinelos de quarto ou as yukatas, para que ninguém passe a vergonha de aparecer no pequeno almoço de yukata, caso isso seja proibido. Então, a hierarquia serve também para sabermos como comunicar e como nos comportarmos em diferentes situações e com diferentes pessoas. Mas a verdade é que a tomada de decisão é ultra consensual. Falámos aqui na necessidade de manter a harmonia e evitar os conflitos e confrontos na cultura japonesa. E assim, a forma consensual ajuda a que toda a gente, desde o início, faça parte deste processo de decisão. E esta decisão, como a Erin Meyer fala, é uma decisão de D maiúsculo, ou seja, não há volta atrás. Assim que é decidido, a implementação é rápida e não há assim muita forma de voltar atrás nesta decisão. Enquanto noutras culturas a decisão pode ser tipo D minúsculo, ou seja, a decisão e a fase de decisão até é rápida, mas pode haver muitas alterações, ir para trás e para a frente, e depois a implementação é muito mais morosa. O facto deste processo de tomada de decisão ser consensual mostra como a distância do poder não é assim tão grande como os estrangeiros muitas vezes pensam. Então nós deixamos aqui algumas sugestões. Primeiro, preparem-se para que os processos sejam morosos, para que haja imensas reuniões onde parece que não acontece nada e que não se resolve nada, e porque estas reuniões servem muito mais para envolver as pessoas e obter consenso do que propriamente para decidir. Por outro lado, se querem fazer valer as vossas opiniões, as vossas ideias, promover mudanças, têm de começar muito cedo a criar as raízes e a preparar o terreno para elas. E mais importante de tudo, não evitem situações sociais, antes pelo contrário, envolvam-se na empresa, conversem com os colegas de trabalho, porque a maioria das decisões vão ser decididas lá fora, até entre bebidas e situações sociais. Eu queria só deixar aqui uma anotação no final do vídeo. Estes vídeos podem sempre desdobrar-se em mais vídeos. Já agora, se vocês quiserem, basta escreverem nos comentários, basta mandarem-nos as perguntas por e-mail, etc., que nós desdobramos isto em mais vídeos e vamos ao encontro daquilo que vocês realmente precisam de saber. Mas eu queria só deixar aqui um apontamento no final. O processo de decisão no Japão, o tal que, face à discussão, que é muito mais longa e muito mais densa, acaba por nos parecer muito abrupto e muito top-down, mas não é nada top-down originalmente. Esse processo de decisão esconde uma coisa que só quem tem experiência de estar no Japão é que tem a plena noção do peso disto, que é as relações pessoais entre as pessoas e o peso das relações pessoais entre as pessoas em tudo, e nomeadamente na academia, no meio empresarial, no trabalho, etc. Então, porquê que isto é importante? Lembram-se de eu falar no início de que num processo de decisão vocês têm uma fase de discussão e depois têm uma fase de decisão e implementação da decisão. Nesta fase da discussão, ela é
desestruturada, mas estruturante. Ou seja, há uma estrutura para se chegar eventualmente à decisão. E essa estrutura é haver processos de discussão e de adaptação de expectativas e de assessment, verificar o que é preciso, o que é necessário, o que é que satisfaria as pessoas em micro-eventos. Estes micro-eventos podem ser uma conversa que os colegas estão a ter durante a pausa para café à frente da máquina de venda automáticas de bebida. Também pode ser uma sessão de debate que o chefe da secção disse aos seus subordinados para terem sem a presença do próprio chefe na sala, para depois no final lhe darem os bullet points dessa sessão de brainstorming. Pode ser uma nomikai, que é basicamente irem todos à noite beber cerveja até às tantas da manhã e desbundarem e não olharem muito para ranking e, de certo modo, saírem temporariamente da hierarquia e poderem estar um bocadinho mais à vontade. E no dia a seguir nunca mais vão discutir aquilo que aconteceu na nomikai, mas a sensação de proximidade uns com os outros vai permanecer e, portanto, a vantagem de se conseguir empatizar com o ponto de vista de outra pessoa vai empolar a capacidade de admitir e incorporar o ponto de vista dessa pessoa no processo de decisão. Então, em todos estes momentos, que são muito diversos na sua estrutura e que são muito momentâneos, em todos estes momentos, o que é que está a pesar aqui? É a relação pessoal entre as pessoas. Estes momentos não são momentos formais de processo de discussão, mas são momentos em que o processo de discussão acontece. E depois, lá mais para a frente, quando houver um processo de decisão, é do resultado desta amálgama de experiências em que a relação entre as pessoas esteve em atuação que se vai chegar a um processo de decisão que não é chocante, que não é disruptivo, que não é agressivo, que não é exclusivo, no sentido de excluir nenhuma destas pessoas. Se vocês forem um membro da academia, um membro da empresa, um membro do trabalho, do grupo de trabalho, um membro o que quer que seja, que se furta, que se retira destas ocasiões de estabelecer contacto direto e relações pessoais com os vossos colegas, se vocês não forem com os vossos colegas à viagem da empresa, se vocês não forem com os vossos colegas beber à noite a seguir ao trabalho, se vocês não forem com os vossos colegas a jogar golfe, etc., isso significa que vocês não vão estabelecer relações pessoais com os vossos colegas suficientemente densas para que eles tenham em consideração o vosso ponto de vista na próxima ocasião em que é preciso haver um processo de discussão. Porque os momentos formais do processo de discussão, se eventualmente existirem, vão ter um peso muito menor para o processo de discussão do que a soma destes outros momentos todos em que vocês estiveram intimamente, em que vocês estiveram relacionalmente interligados. E é isso que espanta muito os estrangeiros que estão no Japão e que vêm particularmente de culturas em que o momento de trabalhar é o momento de trabalhar e o momento de lazer é o momento de lazer. Não, no Japão não é assim. No Japão vocês têm uma sobreposição entre esses dois momentos, porque senão não existiam relações suficientemente significativas para incorporarem os pontos de vista, as maneiras de estar e de ser destas pessoas no processo de discussão e finalmente no processo de decisão. Quando há um processo de decisão no Japão que causa choque ou que causa resistência de alguém, essa pessoa é sempre vista como sendo a culpada do seu próprio mal-estar, porque essa pessoa não terá cultivado o suficiente as suas relações pessoais com os seus colegas, com os seus subordinados e com os seus superiores, para que o seu ponto de vista tenha sido atempadamente incorporado no processo de decisão. E, portanto, estão a ver, não é por haver resistência à decisão que há, de facto, resistência à decisão. Resistência à decisão no Japão é sempre visto como sendo a culpa daquela pessoa que sente resistência à decisão e não da decisão. Portanto, não vai ser feito nada para mudar a decisão por causa disso. Quanto mais vocês perceberem destes processos, melhor eu acho que são as vossas hipóteses de sucesso a trabalhar, a estudar, a adaptarem-se na sociedade japonesa e, portanto, eu sei que isto é complexo, nós tentamos simplificar nestes vídeos, não é perfeito, mas nós estamos aqui para responder às vossas perguntas. Portanto, façam-se ouvir,
que esta série de vídeos é mesmo centrada para as vossas necessidades. E mais uma vez, muito obrigada à Marta por se ter juntado ao desafio de discutir estes temas e vou deixar que ela conclua o vídeo. Ficaram surpreendidos? Gostaram destas diferenças? Comentem aqui e deixem-nos as vossas questões. Obrigada!